Tu conhece o filme Separados pelas Estrelas? Esse filme de 2025 foi dirigido, né, por Hamid Wan. Ele marca a estreia, né, do primeiro filme animado sul-coreano na Netflix. E ele conta a história de uma astronauta, né, que há muitos anos ela perdeu a mãe dela em uma missão para Marte, né? E depois de anos, né, ela se vê aí ela mesma tendo que ir para Marte, né, realizar os projetos dela por lá e tendo que ficar uns longos e longos tempos, né, longe do pai e do recém-amor dela, né, e o grande amor dela, que ela não sabe, eles não sabem ainda, fazem ideia, né, depois de quanto tempo vão se ver. E o filme, né, ele é muito bonito, é uma animação que tem desde a trilha sonora até a paleta de cores, aquela coisa do azul para coisas reflexivas, vermelho para clímax, que a gente já conhece aí de cinema, né? O cinema usa muito essa paleta de cores, então se reflete, se repete, aliás, aí na animação. E ela mostra assim uma história de amor muito bonita, muito cativante, né? Não é aquela coisa clichê. Aliás, tem alguns elementos clichês e tudo mais, como toda e qualquer história de amor, mas é algo muito bem feito, né? Algo assim que prende a gente na ação dos personagens, faz a gente refletir, né? Eu, por exemplo, que sou muito emotiva, chorei em alguns momentos, né? Porque é muito bonitinha, a história é muito bem feita, muito bem criada, né? Mostrando aí que os coreanos vêm com tudo, né? Depois aí do sucesso dos doramas, né? Estão investindo pesado também nos filmes, nas animações, etc. E o filme, né? Ele tem toda aquela coisa, tem toda uma imagem aí retrô, né? Ela mostra uma Seul de 2050, né? E que mistura aí entre hologramas e carros voadores, mistura também elementos meio retrô, né? Meio antigo, que fitas cassetes, né? Toca-discos. E é algo assim muito bacana de ver, né? A questão das cores e tudo mais. O filme ele conta a história da Nayeon, que é uma menina que ela morava, ela e o pai e a mãe. O pai e a mãe, todos os dois cientistas, né? A mãe trabalhava na NASA, era é, astronauta, foi ser astronauta. E a mãe dela foi participar de uma missão aí em Marte. E todos os dias, né, ela mandava, ela fazia um blogzinho diário, né, gravado para Nayon, para deixar para ela e tudo, pelos anos que ela ia ficar lá no espaço. Só que acontece um acidente e a mãe dela acaba falecendo, né, nesse acidente e tudo mais. Anos depois, a Nayon, ela tá em treinamento e tudo, né, com um projeto. Ela desenvolve um robozinho que ele é capaz de detectar formas de vidas, né? E ela quer levar esse projeto à frente, ela quer ir para Marte para poder colocar tudo isso. O pai dela, né, depois de anos, ele acaba perdendo um pouco a noção da vida, né? Como se ele ficasse aí com Alzheimer e ele não sabe muito bem, né? Ele começa a repetir certas coisas e tudo mais, mas ele tá sempre, né, lembrando de pouquíssimas coisas assim, como se ele tivesse parado em um tempo que não existe mais, né? E a Nayon, ela perdeu, apesar de tudo, né, dela ter as convicções dela, ela vive só pro trabalho, ela perdeu um pouco do amor pela vida, assim, de se divertir, de fazer seja lá o que for, ela só pensa em trabalhar, ela só pensa em ir para Marte, em poder rever o lugar onde a mãe dela pisou, né, os locais e tudo mais. Ela recolhe algumas coisas da mãe dela de lá, né, ela recebe, como tantos outros familiares, receberam alguns pertences, ela recebe um toca-disco da mãe dela, né? E ela vai atrás de um concerto para esse toca-disco. E nessa busca pelo concerto que ela conhece o Jay. O Jay é um cara que ele é muito na dele, né? Ele é um excelente cantor e ele toca muito bem, mas ele já não tem mais confiança nele mesmo, né? Ele deixou os sonhos dele para trás de cantar, de ter uma banda, quando ele se desentendeu no passado com o pessoal da banda dele e tudo. Então ele hoje em dia ele trabalha só nessa loja, né? Junto com um cara lá consertando essas coisas antigas, né? Ele é louco por essas coisas retrô, guitarras antigas, tocar discos e tudo mais. E ele se oferece para consertar, né? O toca-disco da Nayon.
E nesse processo de conserta aqui, né, conserta lá, eles terminam se aproximando, né? A Nayon é louca por uma música, né? E ela mostra para ele e ele acaba dizendo: Ah, fui eu que criei essa música, né? Eu que tô tocando, eu que tô cantando. Eu achei que ninguém fosse ouvir, porque na mesma hora eu apaguei. E ela falou: Não, pois essa é uma das minhas músicas preferidas na vida, né? Eu ouço ela várias vezes, já ouvi ela durante muitas vezes. E a música realmente é muito bonitinha, né? Quando se vocês forem assistir, vocês vão gostar pra caramba. E ele ouve, ela pede, né, para ele cantar e tudo. Ele fala: "Não, eu não tem muitos anos que eu não canto e tudo, mas eu posso tocar para você". Aí ele diz que a música ainda tá inacabada e tudo, mas nesse processo dela entrar lá na vida dele, ele termina acabando a música. E assim eles vão fazendo coisas, né, um com o outro, que eles não faziam há muito tempo. Por exemplo, a Nayon, ela vai curtindo a vida e tudo mais ao lado dele, mas no começo ela não quer se apegar, né? Ela mesma fala que não pode se apegar porque ela só está pensando mais no trabalho dela. Mesmo assim, né, com todas essas dificuldades, eles acabam se aproximando e começando aí um amor muito bonito, né, um namoro muito legal, até a Nayon ser chamada para ir para Marte. E aí, no começo, né, o Jay não vê problema nenhum, afinal é o sonho dela e ele quer que mais é que ela seja feliz e tudo mais. Só que ele acha aí uns vídeos, né, da mãe dela, mostrando toda a explosão que aconteceu em Marte, tudo, né, o que aconteceu com a mãe dela. E ele fica muito preocupado, muito, ele fala para ela, né, que ela deveria ter contado para ele e tudo mais. E ele passa a pedir que ela não vá, né? Se ela puder ficar e tudo. E ela diz que ele pode pedir qualquer coisa ela mesma que ela desiste dos sonhos dela, né? E ele acaba deixando pra lá, né? Até porque é o sonho dela. E ao mesmo tempo, né, ela faz com que ele volte para a banda, né, com que ele volte a cantar, porque era algo que ele queria muito. E ele também faz isso, né? Ele termina indo atrás aí dos sonhos dele, voltando a cantar, entrando para a banda. E quando ela vai embora, né, ela vai lá para Marte, passar o tempo dela, ela pede, ó, vamos continuar nossas vidas, mesmo estando distante um do outro. Eu vou continuar minha vida lá em Marte, fazendo os meus projetos, e você vai continuar aqui na Terra, realizando os seus projetos. E, assim, e aí eles fazem um acordo e a vida segue, né? Só que aí, quando chega, ele pede, né, que ela não se meta em nenhuma confusão, nem tudo mais, porque ele tá esperando por ela aqui, né, na Terra. E quando ela chega lá, né, ela conhece lá o local onde a mãe dela estava e tudo, vê tudo. Só que acaba acontecendo algo muito ruim, né? E que ela passa por um perigo muito grande. E que vocês vão saber se vocês assistirem aí, né? Mas é muito emocionante, né, ver eles passando por todos esses, né, esses problemas aí que de uma certa forma acabam conectando eles mesmo a muitos e muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros de distância. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.